discutir sobre a justiça de Deus? Eu vou dar um exemplo, senhor. Teve uma vez que eu saí com, eu fui pescar com um pastor muito conhecido aqui, um líder religioso muito conhecido aqui do estado do Acre, um pastor, e eu fiz uma pergunta para ele. Eu disse, pastor, eu faço parte de uma religião chamada União do Vegetal, é uma união espírita cristã reencarnacionista. Lá eu comecei a beber o chá e eu era fumante. Eu fumei durante 15 anos da minha vida. E eu tinha uma dificuldade grande para largar o vício do cigarro, porque eu era dependente da nicotina. E hoje eu não fumo mais, hoje eu sou uma pessoa que eu tento praticar o bem, eu tento andar de forma ereta, tento andar de forma justa, tento obedecer às leis do meu país, sou um bom filho para minha mãe, sou um bom pai. Pergunta ao senhor, mesmo assim, eu vou para o inferno? Então, ele olhou, deixa eu olha só, ele olhou para mim e disse, vai. Eu tô falando sério pro senhor, eu tô falando seríssimo, um líder religioso muito conhecido, que eu não vou falar o nome dele para preservar, muito conhecido aqui, inclusive tem uma das maiores igrejas aqui. Pois então. E ele falou para mim que eu vou pro inferno. O que você apresentou para ser salvo é o que a gente chama de currículo religioso. Sabe quanto o currículo religioso vale para Deus? 0. O que é o currículo religioso? Essa coisa de tentar dizer assim, eu acho que eu mereço porque eu faço isso, faço mais isso, mais isso, mais isso. Eu acho que eu atravessei a velhinha na rua, eu dou esmola, eu sou um bom filho, eu nunca matei ninguém, então acho que Deus devia ter um lugarzinho para mim no céu. Esse é o raciocínio da maioria. O caldo é muito mais grosso, né? Porque olha só. Eu nem perguntei se eu ia pro céu, eu já perguntei se eu ia pro inferno, né? Pois porque... Mas olha só. Como é que eu vou seduzir Deus? Um Deus que é perfeito, justo, santo, puro, bom. Aí eu falo assim, tá aqui, eu fiz essas 5 coisas. Eu acho que Deus vai dizer, uau, menino incrível. É por isso que a gente começa a explicar as coisas a partir do raciocínio bíblico. A Bíblia diz que está todo mundo debaixo da condição pecaminosa. Todo mundo, todo mundo, todo mundo. Olha só, você mostrou o currículo religioso. Deixa eu mostrar o outro currículo. Mostrar o currículo pecaminoso. Vamos lá, o currículo pecaminoso. Imagina que você seja uma pessoa tão da hora, assim, tão incrível, que você só pecasse 3 vezes por dia. Tá bom, assim? Um pecadozinho ali. 3 vezes por dia é razoável. Okay. Tá bom. Então, partindo do princípio de que o pecado é contra Deus, qualquer pecado, seja ele qual for, 3 vezes por dia, dá quase 1.000 por ano. 1.000 por ano, quando você tiver com 80 anos, dá 80 mil. Isso se você fosse essa pessoa incrível. Estou partindo do princípio que você é essa pessoa incrível. Aos 80 anos, você terá 80 mil ofensas contra Deus. Né? É muito problema. É pouco não. Então, além do mais, como se isso não bastasse, ainda tem um outro agravante. A natureza pecaminosa de Adão, quando ele pecou, ela passou para nós. Ele transmitiu para mim, eu transmiti para os meus filhos, e todo mundo já nasce com a natureza pecaminosa. Só a natureza pecaminosa, sem você fazer nada, só por ela, Deus já te rejeitaria. Você achou aquele filme Alien, o Oitavo Passageiro? Já, antigão, bom que só. Muito bom. Então, a natureza pecaminosa, que é o pecado que habita em mim, quase como um ser vivo, com vontades, ele é tão feio espiritualmente, que faz com que Deus te rejeite, me rejeite. Então, eu ilustro dizendo, imagina que você tem o alien dentro de você. Mas o alien ainda não chegaria aos pés da feiura espiritual que é a nossa natureza pecaminosa. E Deus olha, e Deus rejeita você. Deus rejeita você. De cara. Deus rejeitou o próprio Jesus quando estava na cruz. Lembra? Ele gritou, Deus meu, por que me desamparaste? Porque o nosso pecado, nossa natureza pecaminosa estava sobre ele, e Deus vazou. Deus deixou seu filho, Jesus, sozinho. Então eu tenho 2 problemas. Eu tenho o problema da minha natureza pecaminosa para resolver, que eu não sei como resolver, não tem como resolver.
E ainda tem o problema do meu currículo pecaminoso. Então, por mais que eu atravesse velhinha na rua, a conta não fecha. Vou dar um outro exemplo. Esse eu acho o mais triste. Imagine que você vai na minha casa, aí eu digo, Williams, eu sabendo que você vinha, eu fiz um bolo. A gente comer aqui com café, um bolo macaxeira, um bolo legal. É bom. E o bolo pegou 10 ovos. A minha esposa faz uns bolos macaxeira incríveis. Talvez um dia a gente vai sentar lá e... Eu quero, tá aceito já. Aí, falta combinar com ela, né? Quantos ovos eu falei? 10. Mas um tava podre. O que acontece com o bolo? De certo modo, você estraga, né? Você não come. Mas 9 contra 1, o 1 venceu? Justamente porque o 1... vamos assim, pela lógica, pelo raciocínio do ser humano... Mas no ovo podre, o 1 sempre vence. O 1 sempre vence. O pecado é o ovo podre. Você pode ter 100 obras boas. Isso aí, porra, eu gostei disso aí, ó. Gostei mesmo. Você pode ser o melhor cara do mundo. Legal, o senhor deu um exemplo aí. Você pode ser o melhor cara do mundo. O pecado estraga teu bolo, estraga teu currículo. É por isso que você precisa do evangelho. É aquela coisa, você pode fazer 10 coisas, como o senhor disse, boa, mas se fizer uma errada, vão sempre recordar de você, não pelas 9, ovo podre. mas pela aquele erro que você cometeu. Porque o pecado tem uma força destruidora. Então, o que o evangelho propõe para resolver esse problema? O evangelho diz, você está lascado, você não tem saída. A sua única saída está na cruz. Porque qual é a diferença entre religião e cristianismo raiz, vamos dizer assim? Que a religião propõe um currículo. Faça isso, vai fazer o seu caminho para o céu. O cristianismo propõe assim, declare-se falido. Declare-se um merda. Declare-se incompetente e corra para Jesus. Porque ele não tinha natureza pecaminosa, veio aqui e se ofereceu a Deus para derramar o seu sangue puro como um pagamento para nos resgatar. E a história de lá para cá é o seguinte, ou você crê nisso ou você não crê. E o homem é muito cego para crer nisso, porque ele só crê nele. O homem crê assim, rapaz, eu é que faço. O homem tem essa coisa de autossuficiência, até na religião. E o cristianismo, ele abate você e fala, você não está com nada, você não é o que você pensa. Você não é o que você pensa. Você tem que dizer assim, eu sou um pecador miserável. Você só se converte quando isso acontece. Sou um pecador miserável, Senhor, tenha misericórdia de mim. Você sabe que os 2 ladrões da cruz, o que se converteu, o que foi salvo, ele teve esse pensamento. Ele disse, olha, eu estou aqui porque eu sei o que eu sou. Estou aqui porque eu sei porque eu sou. Tenha misericórdia de mim. Lembre-se de mim quando entrares no teu reino. E ele foi salvo naquele dia. Por que Jesus teve tanta treta com os grupos religiosos? Porque os grupos religiosos queriam apresentar currículo. Cada um queria ser melhor do que os outros. E os filactérios que se usavam, né, com a lei amarrada no braço. Jesus disse que o dos fariseus era mais largo, porque eles queriam chamar a atenção. E quando a gente se torna um cristão, nascido de novo, o currículo não é nosso. É de Jesus Cristo. Tem muito pastor, por exemplo, de igreja, que eu já vi, que se utiliza vamos dizer assim, é muito persuasivo e, ao mesmo tempo, a gente vê que por trás ele é político. Como é que se houver essa relação da política e o cristianismo? A palavra pastor está corrompida. Está corrompida porque hoje todo mundo é pastor. Virou uma desgraça esse negócio. Todo mundo... Antigamente, pastor é feito às duras penas. Nas igrejas tradicionais, ia para o seminário, tinha um tempo de experiência. Nas igrejas pentecostais, tinha um tempo de experiência e o reconhecimento da comunidade. Hoje, o cara lá do presídio já vira pastor. Entendeu? Alguém vai lá, faz uma profecia, que ele vai ser um grande homem de Deus, ele acredita. O cara não sabe nem onde é o livro de São Joaquim na Bíblia. Nunca leu a Bíblia toda? Não vai fazer, nunca leu foi nada e vai fazer estrago na vida dos outros. E essa coisa da politicagem na igreja, por exemplo, eu sou de igreja batista, as igrejas batistas têm a tendência de não dar púlpito para político, de não fazer aliança com político. Mas tem muito batista sem vergonha hoje. Tem batista que de batista só tem o nome. Mas isso é prostituição. Igreja não é palanque, igreja não é partido. A gente não está aqui para promover político.
E, infelizmente, tem pastor que parece prostituta, né? Não pode ver um vereador que tem um orgasmo, fica feliz demais. Ai, pastor, eu não ouvi isso, não. Não pode ver não, não pode ver não. Fica contente, Eu gostei dessa. fica contente demais, aí misturou, acho, é prostituição. Ah. É prostituição, é pesado esse negócio. Pastor, outra pergunta que eu tenho para fazer para o senhor. Pastores do MEC que o digam, né? É. Os lobistas lá do MEC. Eu tenho uma pergunta para fazer para o senhor, é o seguinte, eu quero saber a questão de, por exemplo, eu já ouvi muito dizer que a pessoa que ela comete o suicídio, inclusive eu já vi evangélicos, eu já perguntei para pessoas de outras denominações que falam que quando a pessoa ela comete suicídio, ela já está, olha só, palavras que eu ouvi, né, de pessoas, está condenada ao inferno, aquela pessoa não tem mais salvação. Dentro da Bíblia fala algo referente a isso? Qual é o conhecimento que o senhor tem referente a esse tipo de pecado? Porque é um pecado, né? Tirar a própria vida, que foi dada por Deus. Mas é realmente isso? A pessoa já está condenada imediatamente? Então, as pessoas formam muito a teologia delas baseado no achismo, né? Então, sem uma comprovação, né? O padre dela achava assim, por exemplo, no espiritismo, que ela vai para o Vale dos Suicidas, né? O pastor dela disse que é assim, mas o que nós temos na Bíblia sobre isso? Nada. Não fala nada, né? Nada, um silêncio total. E muita gente, porque para você tirar a sua própria vida, talvez você esteja passando por uma dor tão grande que seja insuportável viver, que no entendimento daquela pessoa, tirar a vida, ela não está tirando a vida, ela está querendo fugir da dor que ela está enfrentando naquele momento. E o que eu tenho a dizer sobre isso? Nada. Eu não sei de nada sobre se há um arrependimento na hora da passagem. Eu não sei de nada sobre os últimos momentos. Mas eu não posso julgar quem está com aquela dor e eu não vou dizer absolutamente nada. Eu vou deixar com Deus. Eu falei, por exemplo, tinha uma amiga minha que ela tava com esse pensamento de querer tirar a própria vida, né? Aí eu cheguei e dei uma orientação para ela. Eu disse, vem cá, pô, deixa eu te perguntar uma coisa. Tu já viu alguém que se matou e voltou para dizer como é? Será que a dor que tu tá sentindo aqui lá pra onde tu pode ir não seja pior? Agora, às vezes também o suicídio ele é meio egoísta, né? Porque ele, em nome de resolver o problema dele, ele pode prejudicar um bocado de gente, né? Hoje lá em São Paulo tá muito na moda, o cara mata a esposa e se mata, né? Mas em todo caso, Deus não falou muito sobre o assunto. O assunto para nós é um mistério. E aqueles que acreditam que o suicida foi direto para o inferno, eles dizem assim, mas uma pessoa convertida não faria um negócio desse. Eu, tá bom, se eu aplicar a mesma regra para todos os outros pecados, uma pessoa convertida não teria desejos sexuais proibidos, uma pessoa convertida não ia se irar, uma pessoa convertida não ia ter mágoa, uma pessoa convertida não ia ser desonesta. Se eu aplicar a mesma regra, uma pessoa convertida é um santo perfeito, né? E não é o caso. Então vamos deixar com Deus. Pastor, qual o maior pecado que o ser humano pode cometer contra Deus? Olhe, em termos gerais, pecado é pecado. Pecado é o ovo podre. Todos são do mesmo tamanho? Um pecado é o ovo podre, é capaz de ferrar a tua existência. Por isso você precisa de Jesus que perdoou os seus pecados. Por isso que o Cordeiro é. Por isso que o cristianismo é uma religião de substituição. Alguém fez em meu lugar. O cristianismo não é religião de currículo. Né? Eu faço isso, eu faço aquilo, eu dou esmola. Não, eu sou um miserável que foi salvo pela graça de Jesus, pelo seu sangue derramado. Porém, apesar dos pecados serem iguais, no catolicismo é uma visão um pouquinho diferente, né? Porque tem os pecados capitais, pecados que dão origens a outros pecados. Porém, alguns pecados têm consequência diferente. Tem pecado que vai deixar um rasgo, assim, por exemplo, na Bíblia, quando alguém adultera, tem consequências diferentes. Na vida mesmo, quando alguém mata outro, os pecados, em sentido eterno, são iguais. Mas tem pecados que deixam grandes e grandes rasgos na vida. Né? Qual a religião que a pessoa deve seguir para ser salvo? Nenhuma, deve seguir Jesus Cristo. Ele disse, eu sou o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Interessante isso. Ele não disse, você vai ter que ir para o evangélico, você vai ter que ir para o espiritismo, você vai ter que ir para o catolicismo, você vai ter que ir para a Umbanda, ter que ler o Alcorão, não. Agora, ele diz, à medida que você
compreende quem é Jesus e vai caminhando por lugares que são opostos à proposta de Jesus, você não vai se identificar com isso. Ele diz, eu sou o caminho, sou a verdade, sou a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Agora, em relação à igreja, ele veio fundar uma comunidade, e disse que vai vir buscá-la. Então, se ele veio fundar uma igreja e ele vem buscá-la, eu quero estar com ela. Eu não quero estar com nada novo, com modismo, com nada que apareça. Eu quero, como cristão, eu vou ter que me ater à proposta original do Evangelho. E a Bíblia diz coisas muito sérias sobre a igreja. Diz que ela é igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Ela é o sal da terra. Ela é a única coisa hoje que impede que o anticristo se manifeste. No dia que ela for tirada da terra, aí esse sujeito se manifestará, porque não existe o anticristo? Pode ser que nem tenha nascido. Existe a profecia de um líder mundial que vai querer ser adorado como se fosse o Messias de Israel, porque Israel não creu em Jesus, está esperando seu Cristo, e é o prato perfeito, o ambiente perfeito para esse cara. Como ele é muito sedutor, e a Bíblia diz que ele vem com todo o poder e eficácia de Satanás, então ele é convincente. E aí não só Israel, mas o mundo inteiro vai aceitar. Porque assim, o mundo clama por um líder. A coisa tá feia. E se você tiver um cara que chegue e resolva fome na África, conflitos na Palestina, guerra na Ucrânia, né? Dá um Bolsa Família Internacional, umas coisas assim, seduz. Agora, esse cara é a peste, né? Esse cara é o diabo. Ele vem com cara de bonzinho, de anjo, mas a Bíblia resume a história dele, William, da seguinte maneira. Ele aparece, faz uma aliança com Israel. Porque é o seguinte, para você dominar o mundo, governar o mundo, vai ter que ter sangue judeu. Então provavelmente ele seja filho de uma mãe judia. Mas também você não governa o mundo sem ser árabe. Talvez ele seja filho de pai árabe. Perfeito. Pai árabe, mãe judia, talvez ele seja um clone, sei lá. Ele vai fazer uma aliança com Israel por 7 anos. Na metade desses 7 anos eles brigam. Israel e esse cara brigam. E o mundo vai dizer que a culpa é de Israel. E o mundo inteiro vai atacar Israel. Isso é chamado na Bíblia de a Batalha do Armagedon. Todas as nações da terra contra Israel. Esse é o fim. É o fim da civilização como conhecemos. Jesus Cristo disse, eu vim em meu nome, vocês não creram. Vai vir outro e vocês vão crer. E ele vem com muita tecnologia. Ele, por exemplo, vai governar, vai dominar cada pessoa com uma marca. Seja código de barra, chip, sei lá que diabo é. Uma marca com o número 666. E quem não aceitar essa marca estará fora do sistema. Mas ele já não fica meio, não soa meio que estranho, por exemplo. Porque se ele está dizendo já que vai haver essa marca 666, então assim, as pessoas automaticamente já sabem que se elas colocarem, elas vão estar adorando a Satanás. Bom, então, primeiro... Não seria mesmo que, assim que entregar a armadilha, dizer, vocês vão cair nessa armadilha aqui. Ok, primeiro, quem disse que as pessoas sabem? Não conhecem nada. Em geral, ninguém conhece nada. Em geral, ninguém... Quando eu fiz a faculdade, eu ficava espantado que os professores de literatura nunca tinham lido a Bíblia, que é a principal literatura, né? Eu ficava espantado, ninguém leu nada, ninguém sabe de nada. Mas a Bíblia diz, quem é que vai dar crédito à marca do anticristo? Porque a gente viu hoje na vacina, né? É muito fácil obedecer. Eu não sou anti-vacina, mas eu fiquei observando essa engenharia social. O cara falou, fica em casa, todo mundo ficou. Os caras disseram, faça uma fila e seja vacinado. Não, você não está no sistema, você não viaja. Não vai fazer nada, todo mundo, não, tranquilo, estou aqui no sistema. Agora imagina alguém que chega e falou, se não entrar aqui no sistema, não vai comprar, não vai fazer concurso, não vai viajar, não vai poder comer. E as facilidades que uma marca trará, né? Não vai ter sequestro. Por quê? Porque está todo mundo rastreado. Eu acho a vítima em 30 segundos, a polícia chega lá em 30 segundos. Você não vai ter dinheiro falso, porque o dinheiro será virtual. Imagina você... Já temos hoje. Imagina você chegar ali no Araújo Mix, fazer sua feira, e aí a pessoa fala, R$1.000. Aí você passa seu braço debaixo da máquina e já desconta, né? Todo mundo vai querer essas comodidades. Agora, quem é que vai aceitar
essa marca. A Bíblia diz, todo mundo que não deu crédito à verdade. Então, se você não dá crédito ao evangelho hoje, nessa época você vai ficar tão cego que você vai achar que aquele cara é o Cristo. Entendi. Vai vir um negócio para a terra que eu chamo de espírito da mentira. A Bíblia chama de operação do erro. Né? Esse espírito da mentira vai cegar todo mundo, porque não recebeu a verdade hoje. Então, quem conhece a verdade não vai. Já está sabendo. Não vai. Quem fica rejeitando a verdade hoje, quando essa figura se revelar, vai cair feito um pato. Pastor, nosso bate-papo está muito bacana. Eu ainda ficaria aqui com o senhor mais de 1 hora, porque olha, o senhor realmente é uma pessoa muito conhecedora da palavra, muito conhecedora do assunto relacionado ao evangelho, mas nós estamos chegando ao final aqui do nosso podcast, aqui através da TVA. Quero agradecer a sua vinda aqui. Quero convidá-lo para vir outras vezes aqui para a gente bater papo. Achei muito legal. Quero poder estar com o senhor novamente aqui para a gente falar de outros assuntos. E sinta-se já convidado para quando quiser voltar. Obrigado. Viu? Maravilha. Eu gostei muito. Assim. E lembrando, cristianismo é uma religião de substituição, não é de currículo. Eu sou o pecador miserável, eu sou o lascado, eu não tenho currículo nenhum. Jesus Cristo é que tem todo o currículo, ele é que é santo, perfeito, e é ele que morreu em meu lugar. Isto é o cristianismo, não essa coisa de copo d'água ungido, essas palhaçadas, essas diabradas que estão lançando na igreja hoje, não o demônio como centro do culto e centro das atenções, vassoura ungida, vai pro inferno, diabo, com tuas vassouras. Muito bem, pastor, tive a satisfação de bater um papo aqui com o pastor Marcos Lopes. Obrigado a você que nos acompanhou através do canal 9.1 a TVA. Tá, e não esqueça, dá uma visitada no canal Rabi Lopes, canal de variedade com Cosmovisão Cristã. Estamos querendo bater os 5.000 agora. Se você for lá e se inscrever, já dá uma força pra gente, tá pertinho. Maravilha, pastor. Obrigado então pela sua companhia. A vocês que nos acompanharam pelo YouTube, vocês que nos acompanharam pela página de Notícias da Hora do nosso jornal. Obrigado pela sua audiência, vocês do canal 9.1 TVA. Fiquem agora com a série Pablo Escobar. Sexta-feira estamos de volta aqui às 20 horas com outro super